O dialogador de hoje é um homem de cinema. Por isso que eu estou fazendo com que ele deixe de estar de trás das câmeras para estar na frente das câmeras. Eita, que loucura, hein? Só tu mesmo, Guilherme. Só eu mesmo, para tirá-lo da posição de cineasta, aquele que filma e ser filmado, pelo menos pelo meu celular. Olha aqui, estou aqui eu filmando ele. Ele é André Moura, que atua no cinema há mais de 20 anos, como roteirista, como diretor de cinema, fotógrafo, produtor e facilitador, o homem que faz projetos e que faz cinema, enfim. Ele acumula a experiência de criação de diversos filmes, com diversos prêmios no Brasil e fora do Brasil, e também produz videoclipes, vídeos institucionais, enfim. E dá cursos também na área de roteiro, de oficinas que abordam conteúdos de roteiro e de linguagem audiovisual, operação de câmera de vídeo, como essa que eu estou fazendo aqui com ele, mal e porcamente. A dele é linda, mas a minha, opa, aqui, ó, olha. E estou me metendo agora nas artes visuais. Ah, é verdade. Participando de projetos de exposição, onde o cinema está incluído entre as artes visuais. Sim. E além da produção de videoclipes. E o que ele me trouxe hoje é André Moura. Da expografia. Hein? Entrando no mundo da expografia. Da expografia, é verdade. E ele me trouxe objetos que têm a ver exatamente com essa ampla atividade dele de mais de três décadas, não, de 2 décadas, que é mais. o nosso André Moura. Ele me trouxe livros que falam de cinema. E a partir daqui, vocês sabem, os objetos que o convidado traz vão pontuando, vão ensejando os temas. Então vocês vão ver que tema ele vai falar. Um dos primeiros temas. Olha aqui, a invenção do videoclipe, a história por trás da consolidação de um gênero audiovisual. Ele me trouxe Truffaut, francês, e me trouxe uma análise sobre o filme Ensaio. Por onde você quer começar? O que tem mais a ver com a tua cabeça? Porque o programa é uma cartografia do seu pensamento. Não, eu acho que, frente a esses 3 livros, digamos que o livro do Truffaut foi o primeiro livro que eu li desses 3 livros, né? É um livro que eu li entre a adolescência e a juventude, ali entre 19, 20, 21 anos, 22, quando foi por esse período aí. E foi nesse período que eu descobri o Truffaut, né? E dentro dessa construção como cineasta, né? Como realizador de audiovisual, o Truffaut e a Nouvelle Vague, toda essa geração que ele pertenceu, ela foi de grande importância e ainda hoje é, né? De grande importância. E como é que se reflete na sua obra? A Nouvelle Vague, É a questão mesmo de você se colocar como um cineasta, como um filme de autor, um cineasta que faz um cinema autoral. Que sai, né, do cinema de gênero para o cinema de autoria. É, mais pessoal. ou menos isso. Dentro, e até mesmo assim, eu ando agora escrevendo alguns roteiros, né, nessa tentativa de fazer longa, e eu ando pegando alguns temas que teoricamente são destinados a filmes de gênero e traçando também linhas mais autorais e tudo mais. E assim, o Truffaut, dentro disso, ele é um cara que expressa uma verdade dele, né? Ele é um cara também que eu me identifico muito assim, por ter sido ali um delinquente na juventude e depois ter amadurecido, ter ido para outras narrativas, né? Então, dentro desse lastro, eu me identifico muito com o Truffaut e trouxe esse livro mais, né, como é um cineasta de cabeceira ali, né? Um cineasta ali meio que de primeira ordem para mim. É um dos primeiros livros de cinema que eu li, né? Foi esse. E aí, como o programa tem essa marca, né, de trazer objetos, né, que tem a ver com você, então eu trouxe o primeiro livro aí os primeiros livros que eu li, né? Que é essa biografia do Truffaut. Que tem a ver, ele tem um filme recentemente sobre o Truffaut, não me lembro agora o nome, passou um documentário, um né? documentário, Esse sim. eu não vi. Passou um documentário no festival Varilux. No Varilux, não é? Agora. E há um filme sobre o cineasta, e fala do período de delinquência, entre aspas, né? De rebeldia, né? Da pré-adolescência, da adolescência, e uma ligação muito grande com o pai, com a figura do pai, com a figura familiar.
o cinema resolvendo questões psicanalíticas. Ele tinha muito isso. E uma relação de amor e ódio, né? Também, né? De amor e ódio. Era uma relação de amor e ódio que ele vai meio que colocar nos incompreendidos também, né? Sim, no filme Incompreendidos. Ele vai colocar todas essas questões, principalmente... Da infância, né? Da infância né? dele. E você, mas a sua influência truffautiana, digamos assim, truffautiana, não passa por aí, não é uma questão psicanalítica. O que caracterizaria, como é que ele atravessa você? É isso que eu queria saber. Ele também tem essa questão psicanalítica de você, de certa medida, por exemplo, ali numa fase dos meus filmes, né, digamos, os filmes mais, assim, erráticos, né, ali no começo dos anos 2000, eu tinha muito essa questão de trazer uma certa realidade minha, né, e colocar na minha narrativa. Até mesmo, por exemplo, agora no período da pandemia, eu fiz uma trilogia chamada a trilogia do isolamento. E essa trilogia eu trago questões da minha vida, da minha família, inseridas no contexto da pandemia. Então, assim, esses filmes agora que eu estou falando antigamente, né, assim, lá para o começo da primeira década dos anos 2000, eles eram filmes que eles tinham esse retrato mais pessoal e aí dentro desses filmes eu colocava questões de frustrações amorosas, de questões de trabalho, também de questões positivas, de análise do mundo, como eu olhava. Então, assim, o Truffaut vem mais dentro dessa linha, né, de você colocar algo biográfico dentro da sua narrativa, né? Ele tinha muito essa questão, principalmente ali nos filmes com Anthony Donnell, né? Que termina no Amor e Fuga, que começa no Incompreendidos e tal, são 5 filmes. E entre outros filmes também que ele traz, por mais que são narrativas de outros tempos, de outras pegadas, mas ele sempre trazia também aquela questão sua, né? E no seu caso, no filme que você cita sobre a pandemia, você tem uma imagem, a pandemia, segundo o olhar de uma pessoa mais velha, de uma idosa, né? São 3 gerações. Sim, são 3 gerações. São 3 gerações. A gente poderia até passar para o próximo livro, assim. Nesse sentido, né? O filme que é ensaio. o filme ensaio. É o filme ensaio. Que tem a ver com você, então. Outro aspecto da filmografia do André Moura, que é misturar ação fílmica, não é? De história, documento, doc-drama, digamos. Sim, a memória, sim. Né? Misturar o documento com o documentarista com o ficcionista. E mais ainda, com o intelectual que reflete sobre isso, sim. Que é a base desse livro, não? Sim, total. O ensaio, o filme ensaio. De Montaigne a Chris Marker. Desde Montaigne, passando, né, por Chris Marker, né, que ele vai pegando toda essa camada, que está além também, né, o ensaio além do cinema, né? É isso que o filme também o livro quer pegar. Então, assim, frente a essa questão do Truffaut, digamos assim, de você aplicar certas questões pessoais, narrativas e tudo mais, eu começo a sair meio que da ficção. A ficção tipo raiz, né? Enfim, e passar para outros elementos, que é trabalhar com essa inspiração com o Chris Marker, né? Que ele fez o La Jetée, o Sem Sol, Cartas para a Sibéria. Então, assim, você pegando diálogos, pegando textos offs, né, de cunho de primeira pessoa, de temas que podem explorar, que vão de uma frente à outra, né? E dentro desses temas a gente vai raciocinando, né? Sobre política, sobre questões de macropolítica, sobre questões de micro-individualidades. E aí, através desse formato do ensaio, eu vou fazer a trilogia do isolamento. Ensaio no sentido de gênero literário, né? De gênero literário e também de gênero cinematográfico, né? Que é o que se relaciona como o filme-ensaio, né? Ensaio também no sentido cinematográfico? O filme-ensaio, né? O filme-ensaio, ele é uma derivação, ele é um gênero, né? Sim, que vem do cinema verdade, não, eu tô falando, que vem do cinema direto. Não, é porque eu estava lembrando da palavra ensaio, porque aí a palavra ensaio é gênero, mas ela é também um modo de produção, né? Ensaiar, né? Ela é um meio de produção, né? É um instrumento de produção. Então, eu estou explicando, para o público mais geral que não é ligado a cinema, e nem literatura, que aqui é um gênero
em que o autor, a narrativa fala, é também não é apenas uma narrativa do enredo, Não. ela é uma reflexão sobre o enredo e sobre a ação. Sobre a ação. Por isso ela junta ação e reflexão. E que vão para vários caminhos, que depois se cruzam e que saem, que voltam, enfim. Essa é meio que a pegada. Eu diria que a sua pegada é essa mesmo, não é? Pelo que eu conheço de você, digamos, é o cineasta do filme ensaio. Não, eu acho que Será? não poderia, eu acho que eu não poderia dizer isso, né? Porque eu não gosto de me prender muito. Sei. Assim, por exemplo, eu acho que o cinema ensaio é mais uma camada do que eu me proponho a ser. Mas há alguns filmes nessa linha, não? Não, há sim. Ah, por exemplo, sim. a trilogia do Isolamento, como eu falei. Aquele que nós fizemos, eu participo, nós fizemos, é demais. Ele que fez, eu fui só um Ali eu já dado. considero uma ficção, eu já considero uma ficção mais clássica, né? Ali já do meu... Ali é o personagem que reflete, não o narrador. Sim, que é um filme chamado Uma Fábula para o Eldorado. Uma Fábula para Eldorado, onde eu fazia exatamente um ditador, né? Isso, que é tomado por um confronto com um revolucionário, né? Que lembra um pouco distopia. Lembra um pouco do Glauber, como é o Terra em Transe. Ele tem uma pegada Terra em Transe com o Sérgio Leone. Sim. É uma coisa meio western, né? Que é aquela coisa o antagonista sempre está ali atrás da câmera, sempre está ali no contracampo, né? Naquela base psicológica, afligindo os personagens, né? Quando eles estão em fuga, né? Eles estão em fuga para atravessar uma fronteira, digamos assim. Esse é mais ou menos o escopo do filme. E esses filmes todos eles estão tanto da trilogia do Isolamento quanto Uma Fábula para Eldorado, estão no YouTube. No YouTube. Quem quiser conhecer mais ainda, não só o pensamento dele a partir do programa, o diálogo, do pensamento do André Moura, mas quiser conhecer o filme em si, YouTube é uma grande experiência, porque é a oportunidade de conhecer. Eu estava me lembrando que, sem querer, talvez sem querer, criei-se aqui um novo gênero a partir de Glauber, que é o filme ensaio, não o ensaio como gênero, porque ele também fazia ensaio, né? Sim, ele também se fazia. Mas era mais ensaio ainda, porque o Glauber se permitia, durante o filme, ensaiar os atores. Você está se lembrando? Ele pedindo aos atores, repete, diz de novo. Eu acho que no Idade da Terra ele no faz Idade isso. da Terra ele faz isso. Em outros filmes também, aquele outro do final, um dos últimos filmes dele que ele fez com o Zé Valadão. Claro. É o... Não, é o que ele fez com o... Idade da Terra. Idade da Terra. Isso, Idade da Terra. Foi feito no 80, 81. Foi o último dele. Então, o Glauber também fazia não só o ensaio no sentido gênero, mas também o ensaio no sentido prática de ensaio, ensaiando com os atores, né? Que ele aparecia, inclusive, em cena. Né? Ele aparecia, a voz do diretor, e fazendo... Agora, diga de outra forma, quer dizer, ele usou aquilo que é de preparação do cinema para a própria constituição fílmica. Glauber Rocha, eu acho que é uma referência também, não é? Muito decisiva. O Glauber é referência para mim, total. Assim, desde quando teve uma mostra aqui em Fortaleza, chamada Todo Glauber, no final dos anos 90, começo dos anos 2000, não sei se você se lembra, que foi lá no Dragão. E a primeira vez que eu vi o Deus e o Diabo na Terra do Sol, Lúcia Rocha, mãe do próprio, mãe dele, estava atrás de mim, assim, uma honra. Ela estava nessa sessão, né? E não é só mãe dele, além de ser mãe. Ela é a figura responsável pela conservação da obra, né? Pela divulgação da obra. Ela tinha um projeto chamado Tempo Glauber. O Tempo Glauber. Ela já morreu, não sei como é que está lá no Rio de Janeiro, que era a preservação de todo esse legado extraordinário desse brechtiano brasileiro extraordinário chamado Glauber Rocha, do filme, que agora fez 50 anos. Em 2024 fez 50 anos. Ele é de... Não, os 60 anos. É de 64 o filme. O filme é de 64. Então, é de 64. O Terra em Transe? Não. O Deus e o Diabo é 64. O Deus e o Diabo é 64. Então, Terra em Transe é 67, em 24 68. teria o quê? Fazer as contas? Vai ter... 7, 8, 9... 60 anos. 60 anos de Glauber Rocha com o nosso... Deus e o Diabo na Terra do Sol, que também é emblemático para a criação de todos esses cineastas e também do nosso dialogador de hoje, que é o André Lopes. Essa mostra Todo Glauber passou praticamente todos os filmes dele. Então, a gente teve a oportunidade, isso numa época que não tinha internet, não tinha torrent, enfim... Que eu acho que junta, acho que não sei se a gente daria um nome de como está aqui nesse livro, o filme... ele é o cara do filme ensaio. Mas, de qualquer forma,
Um dos elementos constitutivos da sua obra é exatamente esse cara que faz ficção e, ao mesmo tempo, documentário e, ao mesmo tempo, é um intelectual que reflete sobre tudo isso. Essas 3 dimensões de André Moura. Eu acho que também ele tem alguma coisa a ver, sim, dentro dessa escola, né, que era trazido pelo Chris Marker, né, pela Varda. Né? Mas você acha que sintetiza bem o que eu estou falando? Sintetiza. Essa tríade André Moura? Sim, não, isso total. É você, né? Não, isso sim. Misturar documento, ficção e reflexão. Sim. Isso está muito no meu último curta, que é o Notas de Cacã, né, que é um filme indígena. Eu acho que esse é a junção, né? Um filme indígena, então você me pauta para colocar em pauta o outro objeto que você me trouxe. Você me trouxe 2 referências indígenas, é isso? Foram 2 guias que eu ganhei, né? De 2 indígenas. E é guia? E eu pegando, será que posso pegar? Não, fica à vontade. Essa foi me dada por... A gente tem que ter respeito imenso, né? Pela religiosidade das pessoas, né? Pelos ritos. Vamos começar por essa mais desbotadinha. Essa aqui? Eu ganhei lá no Rio Negro, né? Numa comunidade chamada Uaretê, que fica na fronteira do Brasil com a Colômbia. Foi me dado por uma índia tariana e foi abençoado, né, por um índio, por um Kumu, né, um pajé dessana. Né? E por que você tem, então, eu sei que você tem outro filme também. Foi dado de coração, perdão, Ricardo, e aí essa aí foi dado por uma rezadeira cariri lá de Crateús, Dona Antonina, que também me recebeu muito bem. E por que você trouxe? O que isso aqui significa nesse perscrutar que eu estou tentando de fazer revelar aqui para os nossos participantes do diálogo a cartografia do seu pensamento? Não, é tipo isso, Ricardo. A partir, por exemplo, quando eu vou ao Aretê, eu começo eu sou um realizador que me proponho, eu gosto muito de trabalhar com a história, com a história em si, com a história tipo, do mundo, né? As pontes, as causas, as consequências. E a partir de um tempo eu vejo assim, eu estou estudando muita história, eu estudo muita história do Mediterrâneo, da China, de outros locais do mundo, mas não estudo muito a história brasileira, principalmente dos indígenas. E a partir dessa viagem eu começo a adentrar mesmo uma leitura mais forte, né? E aí você faz um filme. Não, e aí eu adentro, mas antes disso, eu queria até explicar com mais calma, eu vou adentrando aos poucos, né? Depois, quando eu fui fazer esse projeto lá no Alto Médio Rio Negro, para uma pesquisa por um grupo de teatro, eu fui fazer, tipo, as gravações, os registros, o making-off e tudo mais. E aí, quando eu volto, eu começo a estudar mais, eu começo a adentrar até de uma forma até mais espiritual também, né? Nesse entendimento dos encantados, né? Da natureza, desse animismo, né? E aí, num tempo, eu sou convidado através de uma amiga minha, a Marília, lá da FUNAI, e através dos Cariris também, da Associação Cariri lá de Crateús, eu recebo um convite para fazer um projeto de uma escola audiovisual para eles. E aí a gente passa numa escola audiovisual, a gente desenvolve juntos, né? Que você transcende o fato de fazer um filme, você faz uma escola para os indígenas. Aí em Crateús, sim, eu começo assim a minha jornada, né? Assim, em Crateús, e ela vai ter muitas produções, muitos trabalhos lá, assim, depois do passar do tempo. Mas ele começa com essa escola que a gente fez. É bonito porque você dá autonomia para que as pessoas que vivem se reflitam, né? Não, e hoje... Não só você vai lá e reflete, Sim. mas você dá espaço, dá instrumentalização para que as pessoas tenham lugar de fala e possam expressar. Não, e eles agora estão fazendo os projetos deles nessa escola bonita, por conta própria. Histórica. Assim, e sempre essa foi a intenção, assim, já estão caminhando sozinhos e tudo mais. E essa foi a vez, né, que eu recebi esse convite, a gente passou no edital do Fundo Casa Socioambiental, né, que é uma ONG, e a gente comprou equipamento, fizemos lá o orçamento para pagar professor, para pagar as equipes, né, a produção, tudo, uma bolsa para os alunos, né, pagar a merenda dos alunos. Então foi todo orquestrado nesse primeiro curso, né? E a partir daí a gente fez mais 2 cursos com eles.
E aí daí eu comecei a conhecer outros indígenas, né? Assim, outras, porque lá são 5 etnias em Crateús, só em Crateús, né? Que você tem os Tabajaras, você tem os Potiguaras, os Cariris, tem Tupinambá e tem Calabaça, né? E aí, dando esses cursos, eu conheci a Jéssica, a Yakakan, que foi aluna minha. E ao vê-la com o pai, que é o seu Cícero Potiguara, né? Que é o pajé da aldeia Potiguara, lá em Crateús, eu bati o olho, olhei assim e me identifiquei com a relação, com a intimidade de pai e filha, sabe? Eu sou meu pai, eu tenho aquela coisa... Ah, sim, porque você também é pai. E é pai de uma jovem atriz, né? Futura atriz, uma estudante de teatro. Ela me corrigiria. Ela corrigiria, já corrigiu até a mim. Isso é verdade. Quando eu disse que ela era uma futura atriz. Não, já sou atriz, calma. Pretensiosa. Você é uma estudante de teatro, de cinema. Não, mas é bonito, num certo sentido é bonito. É porque ela já se coloca. Se construindo, ela é uma atriz em construção. Aliás, todo ator, em qualquer momento. É porque ela já se entende. entende. E qualquer atriz é em construção. É porque também ela se entende já, assim, né? Mas voltando ao assunto... Ela tem que idade, hein? Ela vai fazer 16 agora. Então, muito bem. Mas aí, voltando à questão, né, desse meu caminho... Você se identificou Isso. pai com filha. E aí eu resolvi assim, cara, vou contar uma história sobre pai e filha, a partir desse pressuposto. E o filme se chama? Notas de Yakakan. E aí ele ainda não está no YouTube, não está na internet, porque ele ainda está finalizando a sua etapa de festivais, né? Já passou já em... E qual é a pegada? Qual é a transversão, assim, a transversal? Inclusive no Kinofórum, no Festival Internacional de São Paulo de curta-metragens. A pegada é o seguinte, voltando ao filme ensaio, né? Ele é o que se chama hoje de híbrido. O que é o híbrido? É aquela coisa que fica entre a ficção e o documentário. Os personagens geralmente são não atores, né? E esses não atores, eles vão trabalhando numa ordem ficcional com pegadas também documentais, né? Então aí a pegada é o seguinte, são, como o próprio nome fala, notas. Então são reflexões. Eu gosto de fazer esse tipo de coisa. Até o título é de ensaio, é uma coisa fábula de para Eldorado, ou ensaio de uma quarentena. Enfim, estou com um roteiro aí que é Reflexões e o Cacique do Sertão. Eu gosto de colocar esse tipo de título. Mas aí, voltando ao filme Notas, que é o meu último, o filme mais recente, digamos assim, tem o filme do Bode, mas já a gente fala sobre ele. Qual é o problema? Quer dizer, o que você trata, assim, se você tivesse que resumir o filme trata de quê? Essas notas têm um atravessamento O filme tem várias, sintético, o filme assim. tem várias camadas. O filme é como fosse a preparação do pai preparando a filha para ser uma figura pajé, uma liderança e tudo mais. A sucessão. Começa por isso. Ele tem essa pegada, né? Ele parte desse princípio, mas ao mesmo tempo ele parte de outras camadas, como por exemplo questões de terra. Né, combate, por exemplo, você tem uma questão de uma terra que o pajé cuidava e que num belo dia chegou uma pessoa lá dizendo que a terra era dele e passou por cima. E aí teve toda uma questão judicial, então o filme também explora isso. Também o filme explora as questões de gênero da própria Jéssica, por ela ter um coletivo LGBT, indígena e tudo mais, acaba também adentrando a narrativa. Que bonito. Veja você não só faz, então, como autor, dá voz a você mesmo, ao seu pensamento, mas a partir da sua câmera, você também, nesse momento, está dando voz ao outro, para que o outro reflita sobre si mesmo. É uma espécie de ensaio do outro. Do outro. Que você proporciona. Eu saio, por exemplo, o próprio Timothy, no livro, né, ele sempre coloca ali a ideia do primeiro plano, do filme ensaio, né? Ele parte sempre dessa questão. Nesse caso, não. Nesse caso, eu coloco o ensaio, mas eu tento adentrar, né, esses corpos, essas mentes, né, e o roteiro... Impactuar com a reflexão que eles estão fazendo, né? Senão você não estaria ali se não interessasse a você. E a própria maneira de construção, Ricardo, que eu fiz o Notas, ela tem um pouco assim, por exemplo, eu fui fazendo as bases, as escaletas, né? Sim. E tudo mais, mas aí, quando vai ser a fala dela, eu vou para Crateús, né? E aí são as falas em off, né? As reflexões em voice over, né? E tal. Principalmente essas reflexões a gente faz juntos,
nós vamos fazer juntos e tal. E aí, Jéssica, me conta uma história tua aqui, que parecida com isso, que tem isso. Ela vai, rolou isso, isso, isso. É possível colocar isso no filme? Vamos colocar isso? Pô, demais. Que coisa linda, é um roteiro feito ali de parceria. Como é que tu falaria aqui? Eu falaria dessa forma, papai. Eu vou, tipo, só escrevendo, transcrevendo o que ela fala. E aí, nessa questão, por exemplo, e aí o pajé, por exemplo, as cenas do pajé, elas têm todo um direcionamento. A Yeka Khan já tem um trabalho como atriz. Eu chamei a nossa amiga Ana Luísa Rios, grande atriz, né, desse país, né, na atualidade, e para ela fazer a preparação de elenco. Então, ela teve todo um trabalho com a Jéssica. Já com o pajé ela já era mais difícil de domá-lo, né? Indirigível. É indirigível. É quase você, Ricardo Guilherme. Tu achas que eu sou indirigível? Não, você nunca me dirigiu? Dirigi já uma dirigi. vez. Você acha que eu sou indirigível? Não que você... Não. Mas que você já... Eu sou disciplinado. Mas que você já tem um caminho, você já sabe o que fazer. O diretor não precisa de lhe dirigir, é só dar ação. Ação. Encara isso como um elogio, rapaz. Tá bom. Encara isso como um elogio. Não, é porque eu sou muito disciplinado e gosto de ser disciplinado. Não, você é virginiano. Um virginiano, então, virginiano gosta de ser disciplinado. Mas aqui estão conversando um virginiano e um capricorniano. Mas deixa eu só terminar essa questão. Então, a questão é muito metódica, muito organizada. Sim, sempre. Os dois. Aqui é terra. Aqui é terra, aqui é trabalho. É tanto assim que ele quer concluir, entendeu? E eu vou deixar porque eu sei que é importante. Não, é somente isso. Assim, o pajé, ele trabalhava muito nessa linha mais documental. Entendi. Eu chegava, pajé, é o seguinte, você tem que fazer isso aqui, e o resto a câmera deixava livre. Entendi. Então, assim, as imagens do pajé, elas têm muito esse fluxo, né, de deixar uma câmera mais documental, e aí depois a gente trabalhar em que tipo de cortes a gente vai fazer. Há outro livro que ele vai comentar e que tem a ver com ele, a dimensão do homem que faz videoclipes, que produz vídeo de música e não só de música, mas que faz videoclipe. Ele me trouxe um livro que se chama A Invenção do Videoclipe, a história por trás da consolidação de um gênero audiovisual, de Ariane Diniz Rothbard, acho que é esse o nome, Rothbard. Por que você trouxe? E nesses 2 últimos minutos, antes do intervalo do programa Diálogo, com a palavra André Moura, o cineasta. Eu sou um músico frustrado. Eu sempre quis ser músico e acabei me encontrando no cinema. Aí depois eu falei assim, eu sei fazer isso, vou acabar fazendo cinema mesmo. Mas a música, uma coisa que eu queria ser desde sempre, eu ia morrer de fome, digamos assim, sendo sincero. Você toca algum instrumento? Eu toco um pouquinho de piano, um pouquinho de guitarra, um pouquinho de violão, mas é só um pouquinho de qualquer coisa. É um pouquinho de qualquer coisa, que tem muita alma, né? Eu sou sincero, assim, eu reconheço isso, mas pouca técnica, digamos assim. E o videoclipe é uma ferramenta, é uma linguagem, é um gênero, né? Digamos assim, um gênero que eu trabalhei muito, né? Assim, ainda faço videoclipes. Fiz vários videoclipes de bandas, principalmente bandas de rock independentes de Fortaleza, Jonathan Doll, Negative Strengths, Lavage. Mas independentemente do enfoque específico... Fiz clipe também para o Paraíba. Paraíba. Da Companhia de Bate-Palmas. Sim, o compositor e cantor. Mas, inclusive, independentemente da especificidade do gênero ou da forma, da modalidade videoclipe, em que medida trabalhar e gostar tanto de videoclipe, querer fazer e estudar videoclipe, em que medida ele atravessa também outras formas de enfoques seus. Liberdade no sentido estético, no sentido de montagem, porque o videoclipe é uma espécie quase não objeto. Entendi. Olha, no próximo segmento a gente vai continuar com o diálogo com o André Moura, o cineasta, com 20 anos de atividade, com tantos filmes premiados aí pelo Brasil e pelo exterior, e com essa vida, com essas pegadas, né, que eu defini aqui como uma tríade documentarista, ficcionista e intelectual que reflete sobre tudo isso. No próximo segmento do programa, e que vai ter música. Eu trouxe uma música para ele, já que ele é músico fudíssimo, diz que é músico frustrado. Vamos ver que música que eu trouxe para ele no próximo segmento do programa Diálogo. Um
cineasta é o nosso dialogador de hoje. Ele se chama André Moura. Ele tem mais de 20 anos como roteirista, como diretor, como fotógrafo, como produtor de cinema. Tem vários filmes, alguns inclusive premiados em festival internacional e muitos outros no Brasil. E ele se chama André Moura. Ele está aqui até porque ele fez recentemente, além de ser professor e tal, de roteiro, de manuseio de câmera, ele fez um filme recente sobre o bode ioiô. Então, vamos falar, ele trouxe até um objeto sobre o bode ioiô. Mas no segmento anterior, ele dizia que era música frustrada. E eu trouxe uma música que tem a ver com cinema. E a partir daí ele comenta, porque também faz parte do programa, trazer não só objetos, mas trazer um objeto sonoro, digamos, a música, para servir de ensejo para que o nosso convidado, o nosso dialogador, fale sobre. Vamos ouvir essa música que eu trouxe para ele? É uma vinheta. Aumenta. Fox. 20th Century Fox. Century Fox. Eu trouxe a vinheta do Century Fox. A partir daí, o que isso enseja você, hein? Vê se é o mesmo que me enseja, o mesmo que me motiva, hein? É quase intuitivo, né? Você escuta essa música, ela é como tipo o Plantão da Globo, né? Isso. Uma coisa assim, similar, né? Que eu queria que você falasse sobre um outro cinema, o cinemão, digamos. Eu não quero ser preconceituoso, mas enfim, o cinema daí que está aí, que tem posições, inclusive, no mercado brasileiro e mundial. O cinema americano, com certeza, ele é importante, né, para a gente, no sentido que ele foi promovido vários grandes filmes, né, dentro da escola de Hollywood, assim. Vejo que é um cinema que está, em certa medida, em crise, né, dentro dessa pegada de, para mim, na minha opinião, vou despertar alguns haters, mas acredito que esses filmes de HC, de heróis, né, meio que está tirando um certo, né, brilhantismo ali do que era o passado, né, dessa indústria, né? Mas é uma indústria de importância, né? Não coloco assim como fosse a única coisa, né, que se faz no mundo, né, obviamente. Mas se eu for colocar entre os 5 melhores, assim, até tem uma teoria assim, se você for me perguntar quais são os 5 países que mais produzem melhores filmes, né, no mundo, assim, que você mais gosta, eu diria, obviamente, os Estados Unidos. Enfim, ele estaria nesse processo, né? O cinema francês, o cinema italiano, você citou o cinema argentino e o cinema iraniano. E o cinema iraniano. Por que o cinema argentino e o cinema iraniano? Porque eu acho que o que eles fazem com a economia que eles têm é incrível. E o filme indiano também, né? Os filmes o filme indiano já está mais tá mais no em relação padrão. Ao gosto estético tem uns uma indústria mais desenvolvida. Mas assim, eles fazem, né? Mas eu estou falando mais assim no sentido de filmes que tem comunicação com arte, assim, com outro nicho. Outro nicho, assim, né, nesse sentido. Embora você tenha citado dois autores aqui, 3, Glauber, o Truffaut, sim. E você citou o italiano, como é o do Western? O Sérgio Leone. O Sérgio Leone, né? Leone, e não citou nenhum americano, nenhum estadunidense, melhor dizendo. E aí eu lhe perguntaria se esse cinema americano também, em que medida afeta você? Não, afeta o seu trabalho. Afeta né? no sentido porque ele é quase um cinema onipresente, né? Assim, pela questão da economia que eles possuem, por questões da publicidade, da propaganda que eles possuem. Chega e da imposição, né, de mercado. E da imposição de mercado. É a imposição de mercado mesmo. É uma questão que chega na gente mesmo que não queira. Mesmo que você não queira. Mesmo que não queira, né? E, aliás, os países têm que se proteger contra, contra essa força. E acabou de ser aprovado, né? Está sendo aprovadas as leis de cotas e tem que ser aprovado, mais que aprovado mesmo. Agora, sim, é muito mais nessa pegada, assim. Mas, claro, por exemplo, você vai pegar o Martin Scorsese, vai pegar, para mim, o Woody Allen, vai pegar Orson Welles, vai pegar John Ford, são referências que a gente tem, né? São pilares, não tem como sair. E o próprio cinema direto, né? O próprio cinema direto que ele é construído nos Estados Unidos também. Enfim, Cassavetes, né? Existe também um cinema independente americano também muito fortíssimo. E Mekas, né? Esse que é um lituano, mas também que vai fazer filmes
nos Estados Unidos, Jonas Mekas, né? E também um cara do filme Ensaio que eu adoro, né? Enfim, que trabalha com esse experimentalismo no cinema, que também vai construir o cinema dele nos Estados Unidos. Então, eu acho que os Estados Unidos também não é só, né, essa indústria de Hollywood, né? Enfim. E a sua formação é em cinema, eu sei. No cinema, deve ter sido no curso de um colégio de realizadores? Foi no curso de do Dragão do Mar, mas eu não cheguei a fazer o colégio de realizadores porque eu era muito novo. Muito novo. Eu era um E garotinho. você tem outra formação na área de história ou de sociologia? Eu fazia ciências sociais, Ciências mas sociais. é tudo na marra. É tudo mesmo. Eu estou perguntando isso para escutar qual é a sua turma, entende? Intelectual, os seus formadores, né? Digamos assim, eu comecei a fazer cinema no... E estou vendo que é isso mesmo, é história, é ciências sociais, é cinema. Eu estudei no Instituto Dragão do Mar, né, no final dos anos 90, na escola feita pelo Capovilla, pelo Orlando Senna. Sim, pelo Orlando Senna e o Capovilla. Tinha professores como Rui Guerra, entre outros, né? E aí eu pegava eu fazia cursos básicos, oficinas. né? Alexandre Vera, na época, foi meu professor, meu melhor professor, né? Digamos assim. É um cara com uma didática incrível. Eu devo muito. O professor Valdenor Xavier também na montagem. Os alunos também que faziam a escola de realização, também eu dava muito com eles, a Michelina Helena, Armando Praça, Entendo. o Heraldo. Porque eu fui professor do curso do Colégio de Direção e do Colégio de Realizadores também. Eu dei aula também lá. Saudades. Mas o que eu estava querendo pautar a partir desse filme, que acho que é o mais recente do nosso dialogador, que é o André Moura, que é o filme sobre o bode ioiô. O resgate do bode ioiô. É o resgate do bode ioiô. E é um curta, não é? É um curta. E eu estou misturando aqui, então, a força do cinema da grande indústria americana com a ideia de curta-metragem. Porque houve um determinado período em que, dentre as cotas, era obrigatório que cada filme tivesse um espaço para um curta-metragem antes do longa. Sim. E como eu sei que você tem vários curtas, eu queria que você falasse sobre isso. Quer dizer, não só sobre o filme em si, que você vai falar sobre ele, o nosso Bode Ioiô, o resgate do Bode Ioiô, mas que você também contextualizasse sobre essa questão da obrigatoriedade e do espaço que o curta deve ter. Porque isso acabou. Você hoje vai ao cinema, mesmo cinema público, como o Cinema do Dragão, não é? Pensado pela Fundação Joaquim Nabuco, e, no entanto, você não vê curta-metragem. Eu acho... Obrigatoriamente, antes do longa, falo eu. É importantíssimo, né? Que se abra, que se volte, né? Essas pautas. Senão você não tem espaço, né? E agora, assim, tem que meio que ver essas questões também dos tempos, né? Da minutagem, enfim. É uma questão que os curadores têm que resolver entre si, né? Isso, curadoria, é esse o tema. A curadoria, para entender como é que isso pode ser aplicado, né? Assim, nada contra o governo do Estado, né? Mas, assim, que é importantíssimo, por exemplo, ele construir e como é que se diz? Conservar o São Luís e o Dragão. Mas se você vai ver o filme, 30 propagandas do governo do Estado. Em vez dessas 30 propagandas do governo do Estado, podia estar exibindo um curta-metragem. Um curta, pelo menos um. Assim, aí não, mas é importante estar lá a logomarca do governo do Estado, lá, a propaganda, mas todas as sessões você vai ter isso, assim... Interessante, então, uma sugestão interessante. Assim, é importantíssimo que o governo abrace, né, mas, assim, teria que se abrir mão, né, de alguma coisa. Sobretudo nos cinemas regidos pelas instituições públicas. Antigamente, né? A gente ia ver os trailers, não tem mais trailer. Pois é, não tem trailer mais. Mas ainda bem que tem no YouTube, também facilita. Mas devia ter o curta, eu acho. Não, devia ter um curta. Pelo menos um curta. E um curta do Ceará, também acho. Com certeza. Porque nós temos uma produção tão grande e de muitos curtas, né? Eu não precisaria ser assim, todos os filmes, por exemplo, você tem uma grade no Dragão do Mar, todos os filmes têm que ter um curta, mas, por exemplo, você vai fazer, pelo menos em 1 ou 2 filmes, aí você coloca no filme que tem 90 minutos, aí você coloca ali um curta de 15. Ah, não, mas o filme tem 2h30. Não, mas nessa hora você não precisa colocar o curta. Aí o trabalho da curadoria, vai distribuindo isso na maneira melhor possível. O nosso dialogador de hoje está fazendo um filme... Está fazendo? Terminou? Não. Já terminou. Já terminou. Ele não foi lançado ainda, ou foi? Não, ele foi lançado do Dragão. Lançado do Dragão. O Dragão mas foi só a pré-estreia. Uma pré-estreia. O resgate do Bode Ioiô. E ele me trouxe... O restauro. O restauro? O restauro. É restauro. É porque o Bode Ioiô
Ioiô perdeu o rabo, né? E as orelhas. E perdeu as orelhas. Por um ato de terrorismo. Terrorismo histórico. Terrorismo histórico. Alguém chegou lá no museu, ele está hoje no museu do Ceará, o bode Ioiô, que é uma figura que está empalhada, é uma figura dos anos 30. Acho que sim, ele morreu nos anos 30. Ele morreu em 31. Em 31, ele é da século do 15, da seca do 15 e vai até, ele ficou 15 anos aqui no Fortaleza e virou uma figura folclórica, né? Sim. O bode, os boêmios davam cachaça a ele, cerveja, ele era uma figura, depois foi de candidato a vereador. Olha aqui, ele me trouxe um santinho da candidato a vereador. Eu vou passar a palavra ao cineasta que fez, então, o restauro do bode Ioiô. Esse filme, Ricardo, esse santinho, ele foi produzido por uma exposição, né, da Associação dos Amigos do Museu do Ceará, que eles fizeram uma exposição chamada Museu para Quem, né? Lá no anexo do bode Ioiô, que o Museu do Ceará está, né? Por enquanto, até o palacete... Sim, ele está ali ser reformado. Na Praça da Estação. Do Ferreira. Ah, é do Ferreira? É do Ferreira. O museu? O anexo. O anexo do museu está lá? Tá na Praça. Eu pensei que estivesse ali na estação. É ali quase ao lado do São Luís. E aí... eu sei onde é. Onde foi o observatório. Sim. Onde foi o observatório de Fortaleza. E aí eu fui convidado meio que para fazer, tipo, trabalhos de cunho de comunicação, né, teaser e tudo mais. E aí é o passo que eu fui convocado para fazer a filmagem do restauro, né? Porque foi chamado um taxidermista chamado Emerson Boaventura. E aí esse pelo Museu do Ceará, né? E aí, através também do Museu Ambiental lá do Pacuti, né? O bode saiu pela primeira vez de Fortaleza desde 1915 e tal. E foi para Pacuti para fazer esse restauro, né? E aí eu vou gravando o restauro, aí de repente eu dou por mim que isso era um curta-metragem. Aí eu começo a filmar, não simplesmente algo para uma internet, para um Instagram, ou coisa do tipo, mas algo também que vai ser desenvolvido um documentário, né? Um curta-metragem. Estou mostrando fotos aqui do bode. Não, claro. E aí eu desenvolvo esse curta-metragem seguindo o passo do restauro, né? Do restauro do bode e também colocando trechos, inserts históricos, né? Do bode, né? Chamei um parceiro das antigas, a Cássio de Montes, acho que você deve saber, grande ator da cidade, para narrar, para ser o narrador, né? Do filme, para ficar contando a história do bode, né? E aí, através também de cenas mais expositivas, né, ali com a Raquel, que é a diretora do museu, sendo entrevistada, com cenas mais de cunho observativo, do Emerson, né, que é o taxidermista, trabalhando e também explicando o que ele estava fazendo, né, a gente desenvolveu esse curta-metragem. Mas há uma pegada de ensaio, de reflexão, de situar criticamente a figura do bode no filme? Sim, algumas coisas. Porque o bode é um símbolo, né? É um bode que veio trazido por um flagelado, digamos assim, né? Por um retirante da seca. Ele vem do interior do Ceará. Sim. E se ambienta, fica aqui livre, ele é livre. Ele é vendido por uma companhia. Ele é vendido por uma companhia. A companhia Rosbra, uma distribuidora, né? E fica livre na cidade. Ele andava na cidade. Essa companhia era lá da Praia do Peixe. Né? Sim, é hoje Praia de Iracema. Praia de Iracema. E ela vinha de lá, o bode vinha de lá até a Praça do Ferreira. E voltava. Como livre. Além do mais, o bode é dionisíaco, o bode é dionisíaco, absolutamente livre, né? Sem amarras, indomável. Não, Ricardo, muita coisa... E moleque, muita né? coisa assim, a gente pode ver isso como lenda. E a lenda, o mito, necessariamente, ele é um fato em si. Mas uma coisa é fato, ele era um bode carismático, ele era um ser que ele transcendia, né, esse simples fato de ser um mero animal, né, nesse sentido de... Veja, ele virou um mito mesmo, porque hoje ele está no museu, no Museu do Ceará, empalhado, claro. Né? Foi tomada a atitude nos anos 31, né, em 1931, ao invés de ser enterrado. Ele foi empalhado, ele foi morto em 31,
E aí, ele morreu, acho que ele morreu. Ele morreu de e foi morte doado, natural. E foi doado em 35. Em 35 para o Estado. Para o Museu do Ceará. Para o Museu do Ceará. Pois é, mas já estaria empalhado, claro. De Sim, 31 a 30. Ele já estava empalhado. Agora, o grande mistério é que ninguém sabe quem empalhou. Quem mandou empalhar? Quem empalhou. Coisa. Ninguém sabe. É o grande símbolo do Ceará, da cearensidade, essa liberdade, essa molecagem. Foi absorvido pelos intelectuais, pelos poetas, davam cerveja a ele. Diziam até que um poeta que morreu muito jovem, reencarnava-se na figura do bode, né? Tem até uma expressão que é "eu te conheço, Laranjeira", que é exatamente uma referência ao nome do poeta, que quando se cantava uma determinada música, que era do poeta, o bode uivar, eu não sei se a palavra é uivar é de lobo, não, mas enfim, ele gemeria, ele daria ganidos, né? E aí todo mundo dizia, é você sim, eu te conheço, Laranjeira. Como se os bêbados dissessem que ele era a reencarnação do velho poeta, entende? Então tem mil histórias com essa figura tão linda que é o bode Ioiô. Ele é demais. E você, então, no filme, tem também um pouco dessa reflexão sobre o significado do bode Ioiô para a cultura do Ceará. Porque o bode ele é um espelho humano. Eu encaro muito isso. O bode como um espelho humano. E esse espelho humano, às vezes, ele tem uma zona de interesse política. Por muitas vezes, nas minhas pesquisas, o bode ele é encarado como... Ele era encarado como boêmio ou como um travesso, como algo que uma pessoa, um ser que promovia algazarras e tal. Mas em outros momentos ele é encarado como um bode elitista, refinado, bom moço, boa praça. Bonito, Osmiro Barreto, que foi um dos diretores do Museu do Ceará, taxava ele como uma peça ignóbil, assim, menor. Que não devia estar ali. Que não devia estar ali por meio que... Detratar. As peças mais importantes e tal. E aí é meio que o Regis, né? O professor Regis Lopes. Regis Lopes, que deu uma outra dimensão. Então vai dar outra dimensão. E é seguida pela nossa nova diretoria. De antropologia da Raquel, mesmo. A história do Ceará não é feita apenas pelas elites. A gente dá até uma pisada. Pelo contrário, é feita praticamente pelo povo. Perdão, Ricardo, eu ter te interrompido. A gente dá até uma pincelada no Osmiro, né? Assim, no sentido de... Uma cutucada, né? Uma criticazinha e tal. Grande Osmiro. Nesse sentido dele achar o bode uma peça menor. Eu entendo. A gente entende aqui. O mundo, a mentalidade em relação ao museu mudou. Sim, né? Sim. Foi criado por um homem também, digamos, de centro-direita, que é o nosso grande intelectual, mais ficcionista mesmo, cronista, que é o Gustavo Barroso, né? Que criou a museografia no sentido do Brasil, brasileiro. Mas tinha também essa visão muito dos heróis, Centro-direita você foi bondoso, Eu fui bondoso, né? Foi bondoso de demais. extrema-direita mesmo, né? Ele foi integralista, né? Integralista. Não, foi nazista também. Eu fui bondoso. Você foi bonzinho. Eu fui bonzinho. Mas é porque eu admiro tanto como escritor. Não, ele é importantíssimo. É um escritor lindíssimo, é um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras. Tem crônicas, quem quiser entender, inclusive o povo do Ceará, os seus hábitos, os seus costumes, não nas efemérides heróicas, mas no cotidiano do século XIX, tem que ler, tem que passar a obra de Gustavo Barroso. Mas olha, vamos então para os últimos momentos do programa, os últimos minutos do programa Diálogo, onde eu tenho um bode e tenho também um outro bicho, que é uma loba. É a loba. Antes do objeto surpresa, eu queria que você falasse rapidamente, porque hoje eu vou lançar com você uma nova espécie um novo quadro dentro do programa Diálogo, tá? Tudo bem. A loba, por que você trouxe a loba, hein? A loba de Roma. É a loba de Roma. Estou vendo aqui Rômulo e Remo, mamando nas tetas da loba. Não, a loba é mais uma questão... eu gosto muito da história do Mediterrâneo, estudo esses povos, essas eras, né? Enfim... E eu gosto de estar entrelaçando, de algum modo, né, essas culturas diversas do mundo. Né? Por que o Mediterrâneo em si? Que podia ser trazer, sei lá, outro símbolo. Você traz a cultura românica. Talvez o começo da civilização, né, que começa ali do Tigres e Eufrates, e depois ele vai para o Egito, Grécia...
e dali Catar, Roma, norte da África. Nós, né? Nós, a própria língua portuguesa. E é isso. E aí você vê assim, nasce Ricardo, ali. você vê um rito de toré com aquela energia, com aquela força indígena sendo cantado numa língua latina. Então, assim, eu tenho muito essa... Assim, né, eu busco muito assim, nessa minha obra, né, tentar unir, sabe, essas culturas, esses diversos tempos, eras, sabe? Que se entrelaçam. Talvez a minha motivação de ter trazido essa loba é mais nesse sentido, né? E também reviver que essa Europa, esse Mediterrâneo anímico, né? Que de certo modo até xamânico, né? Enfim, nesse sentido, né? E é isso, eu acho que essa relação que eu tenho com o Mediterrâneo, com a história romana, enfim, meio que transcende meio que essas questões, né? Perpassa essas questões. André, chegou a hora do objeto surpresa, eu trouxe um para você, que é aqui que vai ter o que eu nunca fiz no programa, vou fazer a primeira vez com você, tá aqui, não abra agora, eu quero abrir o que você me trouxe, quero deixar para o final. É a primeira vez. É a primeira vez, nunca fiz desse jeito. Eu nunca fiz assim. Que honra. Vou fazer assim agora, sério? ver se vai dar certo. É uma provocaçãozinha, mas Eu lhe é passo delicada. aqui? Você me passa o que você me trouxe, eu vou abrir. Não, deixa eu abrir, eu quero fazer a surpresa, eu quero... Opa, quero pegar. Sorry. Olha. Cuidado que é de barro. É de barro? É de barro. Cuidado Vou pegar. O que foi que o André Moura me trouxe? Me trouxe o quê? Opa, papel enrolado. É, porque é de barro. Tem que ter cuidado. Não pode quebrar. Vamos ver. Uma cabeça de um cangaceiro. Do próprio. E ele tem um filme sobre o cangaço. Você tem um filme, um episódio, não é, de um filme? Estou fazendo uma Você série. está fazendo uma série que tem um episódio chamado... O Nordeste sob a Caravana Farcas. É sobre... É o nome da série. O nome Mas o teu episódio... Eu dirijo 2 episódios, que é o Reminiscências do Cangaço. Reminiscência do cangaço. E o De Volta a Jaramataia. E você trouxe uma cabeça para me lembrar a velha o decapitar do Lampião, é isso? Mais ou menos. Eu trouxe a própria cabeça do próprio. A né? própria cabeça do próprio, para pautar que tema, rapidamente assim, antes Não, da minha... o interesse também pela história nordestina, né? Pela história do cangaço, uma coisa que também eu ando muito pesquisando. É uma questão que eu me interesso muito e tal. É Lampião. Meu nome é Virgulino, o apelido é Lampião. Veja o que eu trouxe. Só um detalhezinho. Essa cabeça ela foi feita pelo neto do seu Vitalino, né? Do mestre Vitalino. Lá em Caruaru. É preciso realmente ter muito cuidado. Coisa linda. Foi feita por ele. E aí a gente meio que reconstruiu a cabeça que foi filmada no filme Vitalino Lampião, da Caravana Farcas, que foi feita pelo pai dele, né? Que é o Severino Lampião. Olha o que eu vou para você. Nos últimos minutos, o programa trouxe uma história que eu vou contar rapidamente. Posso abrir? Pode abrir. Me dá tudo que está aí. Tudo. Olha aqui. O nome do quadro é Ou Isto ou Aquilo. Eita. Ou Isto ou Aquilo, baseado no livro desta moça que se chama Cecília Meirelles, o livro, né? E que ela diz assim, é difícil... É uma grande pena que eu não possa estar no mesmo lugar ao mesmo tempo. Ou isso ou aquilo, ou isso ou aquilo ou isso. E vive escolhendo o dia inteiro. Enfim, ela está... É um poema infantil, mas ela fala exatamente disso, que ou guardo dinheiro e não compro doce, ou compro doce e gasto dinheiro. Não sei se brinco, não sei se estudo, não consigo entender qual é o melhor, se é isto ou aquilo. Então, eu pensei em trazer para ele uma relação, eu trouxe a relação dos seus filmes. Não tem aquela história que fazem na internet? É isso aqui, ou isso ou aquilo. Sim, e a pessoa tem que escolher. Então eu vou fazer com você, tá bom? Certo, tudo bem. Só que eles fazem com os outros, filmes dos outros. Eu estou fazendo com o seu. É terrível. Mas é a mesma coisa que escolher filho, mas tudo exatamente por isso que é terrível. A escolha de Sofia, ou isto ou aquilo. Literalmente. Será que vai chover ou uma fábula para Eldorado? Uma fábula para Eldorado. Uma fábula para Eldorado ou o tempo dilatou? O tempo dilatou. Notas Iaquecã ou Reminiscências do Cangaço? Difícil. Reminiscências do Cangaço não está nem pronto ainda, ele está em pós-produção, mas Nota de Iaquecã. Tá. Nota de Iaquecã ou De Volta para Jaramataia? Jaramataia. Jaramataia.
Então, até também está em pós-produção, né, que é da série, mais Nota de Cacã. O restauro... Cacã? O restauro. Não, Nota de Cacã. Nota de Cacã. Ou o restauro do Bode Oiô. Nota de Cacã. Nota de Cacã. O Sertão à Deriva... Nota de Cacã ou Sertão à Deriva? São dois filmes irmãos, porque trata ali também o Sertão à Deriva é um filme expandido, né, das artes visuais e tal, que a gente até pouco falou, mas Nota de Cacã. Nota de Cacã. Olha, ficou ele. Nota de Cacã ou La Promenade? Nota de Cacã. Nota de Cacã. Esse La Promenade é um filme que também está em pós-produção, que é com o Jodorowsky. E notas ou ensaio de uma quarentena? Notas. Notas. O amor feito vivível? Não, é o amor feito visível. Feito visível, O amor feito visível. O amor feito visível notas. Ou notas? E por último, notas ou o tempo dilator? O tempo dilator. Olha, terminou com o tempo dilator? Ainda tem um tempo, nosso tempo dilator? Eu acho que é o melhor filme que eu fiz. O melhor filme. Falta 1 minuto e eu vou continuar com o problema. Esse filme faz as pessoas chorarem, então eu acho que eu consegui. Então, de todos os filmes dele, ele termina escolhendo o tempo dilator. Tá no YouTube? Tá no YouTube. Vamos assistir. Agora, daqui a pouco vamos assistir. No YouTube, é só colocar lá o tempo dilator, que o próprio cineasta escolheu. Entre vários filmes dele próprio, escolheu esse por último. E agora vamos colocar ele numa situação pior ainda. Não, tão ruim quanto. Ou tão difícil quanto. Ele vai escolher o objeto. Invenção do videoclipe ou filme ensaio? Filme ensaio. Filme ensaio. Filme ensaio ou Truffaut? Truffaut. Truffaut? Claro. Truffaut. A loba ou Truffaut? A loba. A loba? Claro. A loba ou o bode? É difícil, querido, mas eu acho que a loba tem mais tempo, né? A loba. A loba ou os guias? As guias. Os guias. E as guias, melhor dizendo. Os guias são as pessoas. Os guias e as guias. São as duas coisas. Os guias e as guias. Os guias e as guias. E assim a gente termina o encontro. Fazendo então, estreando aqui com o André, essa nova pegada da invenção do programa, que é um quadro chamado Ou Isso ou Aquilo. Na próxima semana a gente volta. Obrigado pela sua presença. Que lindo. Obrigado, o nosso André Moura. Eu isto ou aquilo. Eu escolho... Não, seja o que for, eu escolho agora o programa Diálogo com ele, com André Moura. Na próxima semana a gente volta para fazer, durante o programa, falar sobre isto e aquilo outro.